podem sentar-se. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 120, você abre lá no Salmo 120, e aí você vai olhando ali, Salmo 120, Salmo 121, Salmo 122, você vai vendo nesses salmos escrito lá em cima, Cântico da Peregrinação, ou Cântico dos Peregrinos, não é? Vem lá escrito lá. Então vem Salmo 123, a mesma coisa, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134. Tudo tem lá, cântico de peregrinação. Então é uma coletânea de cânticos de peregrinação. Isso aí era uma espécie de um inário, né? do judaísmo antigo, do judaísmo da época. O Saltério, que é como chamamos esse livro onde estão os salmos, tem vários cânticos. E esses aí, que são numerados de 120 a 134, fazem parte de uma coleção que era aquilo que cantavam quando se deslocavam de diversos lugares da Galileia ou da Judeia, indo na direção de Jerusalém, em direção ao Templo de Jerusalém, para oferecerem lá seus sacrifícios, seus rituais, tudo como o Pentateuco mandava, como a lei cerimonial judaica mandava, muito especialmente a lei cerimonial de Levítico, que é o livro que tem toda a lei cerimonial que deveria ser cumprida por um bom judeu na sua época. Então esses são os cânticos de peregrinação. Eu falei do Salmo 121, e eu vou falar de alguns deles. Não vou falar de todos, mas em alguns domingos aqui eu vou falar de alguns dessa coleção. O pessoal, quando estava chegando perto de Jerusalém, começava a cantar. E terminava de cantar quando estava lá dentro, quando já estava no átrio. Era uma espécie, se a gente pudesse comparar com algo que acontece hoje, era algo semelhante às romarias. Muito semelhante às romarias, que as pessoas saíam, iam em romaria, vão em romaria a um determinado lugar sagrado e vão cantando com seus cânticos e coisas do tipo. Era mais ou menos isso aí, se a gente quiser usar hoje uma imagem contemporânea sobre o que acontecia ali naquela época. Então, cada cântico desse faz parte desse ritual de caminhada ao templo. E, de alguma forma, descreve o que o salmista estava sentindo quando escreveu essas letras, quando escreveu esses cânticos, quando compôs esses cânticos, porque aqui nós temos só a letra. A gente não pode ver a estrutura poética, não pode ver as rimas, por exemplo, não consegue ver a métrica, porque é tradução. A gente não tem acesso ao texto original na sua língua original. Mas no hebraico, está lá tudo com a métrica direitinho, tudo rimado. É uma poesia, é uma letra de música, é uma letra de cântico, como as que temos e usamos hoje no nosso estilo. Não é? Eu falei em Salmo 121 sobre o que o salmista estava sentindo ali quando escreveu aquilo, que a gente tem acesso ao que ele estava sentindo quando a gente percebe o que o texto está dizendo. Os textos escritos por seus autores, normalmente, estão lá expondo o que o autor pensa, o que o autor sente, o que o autor defende. É uma maneira de conversar com os autores. Esses autores já morreram. Mas a maneira de nós conversarmos com esses autores, de termos acesso às ideias desses autores, é lendo o que escreveram. É lendo o que deixaram escrito. Então, quando a gente lê os salmos, a gente tem acesso ao que está no coração do salmista. Aquilo que ele está expressando com a sua poesia, com o seu cântico, com a sua obra, com a sua arte. Hoje eu quero falar do Salmo 122, que fazia parte dessa coleção,
não é? Então, começavam cantando um cântico, depois passavam para outro, depois passavam para outro. E o Salmo 122 faz parte de um desses cânticos que estavam lá cantando enquanto caminhavam para o templo. E aí tem uma letra bastante característica, muito própria, porque olha só, eles caminhando na direção de Jerusalém, na direção do templo, e eles começam dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era o templo de Jerusalém. Todas as vezes que aparece nos Salmos, casa do Senhor, é o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era a grande representação da presença de Deus com o povo. Depois que foram libertados do Egito, durante a travessia do deserto, até chegar em Canaã, que foi a terra em que se estabeleceram, havia o tabernáculo. Cada vez que eles chegavam num lugar, iam ficar dias, às vezes meses naquele lugar, erguiam o tabernáculo, que era uma espécie de anteprojeto do que seria o templo, com as mesmas divisões. O templo foi construído depois, bem mais tarde, quando já as tribos se transformaram numa nação, e aquela nação já era uma nação monárquica, e havia uma unidade nacional. Aí então havia uma capital, que era Jerusalém. Nessa capital construíram o templo, que segue o mesmo desenho, o mesmo design que havia no tabernáculo. Então, quando fala casa do Senhor, está se referindo ao templo. Então ele começa dizendo lá, olha, estão caminhando, estão indo para o templo de Jerusalém, estão cantando. E estão cantando coisas que vai afinando a devoção, que vai afinando ali o sentimento da participação ali juntos no templo. Então eles começam dizendo: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Quer dizer, nesse momento aqui, já estão na cidade. Quem veio de fora de Jerusalém, está cantando isso aqui, escolhe para cantar esse cântico, quando já estão entrando ali. Que está descrevendo o sentimento de entrar em Jerusalém, onde estava o templo. Então, quem vinha, por exemplo, da Galileia, que era lá em cima, lá distante, acima de Samaria, a Judéia era aqui embaixo, mas lá para cima, na Galileia, quem vinha daqueles confins da Galileia, daquelas aldeias distantes, de repente começava a sentir uma emoção muito grande, porque estava pisando em Jerusalém. Então está aqui no verso 2 essa emoção transcrita. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Era a cidade sagrada, porque era a cidade onde estava o templo. Para lá sobem as tribos do Senhor, quer dizer, todos esses que descenderam dos filhos de Jacó, que formaram aquelas 12 tribos e que depois se transformaram numa nação. As tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel, como eu disse para vocês, lá na lei de Moisés, muito especialmente em Levítico. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Deus, da casa real de Davi, que era um sentimento também muito importante daqueles devotos, daqueles fiéis. Se eu estou sendo injustiçado, e se não há justiça humana, se os juízes humanos não estão fazendo justiça comigo, eu sei que o grande tribunal da justiça de Deus está aqui representado pelo templo. Quando eu entro nesse templo, eu me lembro que Deus é justo e a sua justiça vai se fazer. Ainda que os homens sejam injustos, ainda que as leis humanas muitas vezes sejam injustas, ainda que os juízes sejam injustos muitas vezes nos seus julgamentos, eu sei que Deus é justiça, Ele vai fazer justiça no fim. Eu confio na justiça de Deus, é o que Ele está dizendo. Aqui na casa de Deus, no templo do Senhor, estão os tribunais de justiça, dentro dessa casa que representa a casa real de Davi, porque afinal de contas, Davi tinha comprado o terreno, o filho de Davi tinha construído, e o reinado de Davi tinha um sentido todo messiânico. O Messias seria uma reinstalação do reinado de Davi. Tudo isso estava na mente desses adoradores quando chegavam lá para adorar.
Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Eles provavelmente estavam vivendo esses problemas de insegurança que temos hoje, né? A gente lê aqueles profetas menores, a gente vê quanta violência tinha, quanto perigo tinha, quanta maldade tinha, os chamados violentos, os maldosos. E causava um sentimento de insegurança. Não é? Você saber que sua vida está correndo risco. Mas estar ali, no templo, aquilo passava uma mensagem de segurança. Jerusalém é o símbolo dessa segurança que podemos ter. Então, que Jerusalém fique segura, que ela continue sendo esse símbolo da segurança que Deus nos dá. Haja paz dentro dos teus muros. Uma oração que sempre foi feita, mas nunca chegou a um termo definitivo, não é? Nunca tiveram paz. Nunca, desde que se estabeleceram em Canaã, aquelas lutas todas de estabelecimento em Canaã, depois aquelas lutas todas contra os vizinhos, depois as lutas todas em que Davi se meteu, em que os outros reis, narrados em Reis e Crônicas, se metiam. E até hoje, não é? Até hoje, a expectativa da paz, mas que não se define, não acontece. Um povo que está sempre lidando com as questões da guerra, da perseguição, do preconceito, da intolerância e etc. É uma oração que se faz sempre. Que Jerusalém tenha paz, que Jerusalém tenha seus muros cheios de paz. É toda a expectativa desse povo, que sempre só experimentou momentos bélicos, de guerra, de disputa, de batalhas. Então a ideia da paz, né, é o shalom. Quando você cumprimenta uma pessoa dizendo shalom, a palavra que significa paz, você está desejando à pessoa paz, olha só que significativo. Para um povo que só conhecia a guerra, para um povo que só vivia no ambiente da guerra, da disputa, você desejar paz à pessoa, não é só um cumprimento, é uma bênção, é uma oração. Shalom para você. Shalom para você. Era assim que se cumprimentavam. Então era a oração, que haja paz, que haja shalom nos muros de Jerusalém. E aí eles terminam cantando: em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você, shalom seja com você. A grande expectativa pela paz. Em favor da casa do Senhor, em favor do templo de Jerusalém, nosso Senhor, buscarei o seu bem. Claro, se o templo representava a presença de Deus e o que acontecia lá dentro do templo tinha sido ordenado por Moisés, pela lei do Senhor, o templo precisava ser preservado para que eles pudessem ter sempre aquele lugar onde estariam ali oferecendo seus sacrifícios, a sua adoração, o seu culto, a sua gratidão. Essa é a estrutura do Salmo 122. Tem a ver muito com aquele tempo, com aquele povo, com o que eles viviam, com a realidade religiosa deles. E agora a gente pergunta, o que é que esse salmo tem a ver conosco? Primeiro, não somos judeus, não no sentido que eles eram filhos sanguíneos de Abraão. Nós não somos moradores de Jerusalém. Nós não temos o templo de Jerusalém. O que esse salmo hoje tem a ver com nossas vidas, com nossa experiência com Deus, com nossa fé, com o fato de seguirmos a Cristo, seguirmos o Evangelho? De que maneira esse salmo se encaixa aqui? Bom, de uma maneira geral, já se encaixa de maneira alegórica, figurada, pelo fato de ser cântico de peregrinos. Se a gente leva a sério o que o apóstolo Pedro diz no início da sua carta, quando ele saúda os seus leitores, dizendo, os peregrinos que estão espalhados em todos os lugares. Ele está escrevendo para a igreja de Cristo em todos os lugares.
A ideia da peregrinação já é muito forte para a gente, que de certa forma nós também somos peregrinos. Nós somos peregrinos porque a gente chega aqui e sai daqui. Nós somos peregrinos porque a gente passa por aqui. Somos peregrinos porque a vida tem várias fases, ela não tem uma fase só. A gente sai de uma fase para outra, de uma fase para outra, de uma fase para outra. Então a gente é peregrino também, porque vamos passando de fase para fase. Somos peregrinos porque a nossa vida aqui tem várias mudanças. Tem diversas circunstâncias diferentes. Bom, então, de certa forma, nós somos essa comunidade peregrina. Eu já me referi a isso aqui algumas vezes. A igreja é uma comunidade peregrina. É nesse sentido que Pedro está falando. Olha, vocês não estão mais fixados em Jerusalém, vocês não têm mais o templo de Jerusalém, não é por aí mais. Vocês agora são o povo peregrino de Deus. Então, nesse sentido, bate conosco, está ótimo. Nós também somos peregrinos. Somos peregrinos em peregrinação, somos peregrinos caminhando. O convite para seguirmos a Cristo é o caminho de seguir a Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz, andem em Cristo, ele está falando dessa caminhada. Discipulado é esse movimento de caminharmos. Somos peregrinos, aprendendo, amadurecendo na fé, crescendo, seguindo a Cristo. Seguir a Cristo significa estar no caminho. Seguir a Cristo significa viver a fé cristã nessa caminhada com Cristo. Bom, está batendo então. Somos peregrinos. Dessa forma alegórica. Dessa forma figurada, podemos fazer essa comparação. Mas, de certa forma, esse salmo não tem mais nada a ver conosco no que se trata das suas formas. Da maneira literal, esse salmo não tem mais nada a ver conosco. Porque a partir do Evangelho, a mentalidade de templo, a mentalidade de cidade sagrada, a mentalidade do dia sagrado, tudo isso acabou. Tudo isso mudou. A partir do momento em que Jesus Cristo diz algumas coisas que mostravam muito bem essa ruptura. Vocês vejam que Daniel, quando estava na Babilônia, tinha essa mentalidade do templo e da cidade sagrada tão fixada em si, como qualquer outro naquela época tinha, que quando ele queria orar, ele fazia o quê? Abria a janela que dava para a direção de Jerusalém. Porque ele se sentia mais em contato com Deus, orando para a direção onde ficava Jerusalém. Está muito claro isso lá. Então fazia parte da mentalidade de Daniel, a importância da cidade sagrada, a importância do templo, que naquela época nem existia mais, porque Nabucodonosor e a Babilônia tinham entrado, destruído tudo. Daniel olhava para a direção de onde esteve o templo. Não estava mais. Mas mesmo assim era extremamente significativo para ele isso, porque era a ideia de que Deus estava lá. Deus estava em Jerusalém, Deus estava no templo. Com isso aí, Jesus rompeu. A partir de algumas coisas que ele disse. Por exemplo, na sua conversa com a mulher samaritana. Quando a mulher samaritana diz assim para Jesus, nós samaritanos sabemos que os judeus, na Judéia, têm o templo no Monte Sião. Que o Monte Sião é o monte sagrado, onde está o templo. E nós temos aqui em Samaria o nosso templo. O nosso lugar sagrado, que os judeus adoram em Jerusalém e nós adoramos aqui no nosso lugar sagrado. E Jesus responde para ela, querida, chegou o tempo em que nem Jerusalém, nem Samaria mais. Porque Deus é Espírito. O que importa é que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, onde quer que estiver. Acabou o lugar sagrado. Não há mais monte sagrado. Não há mais templo sagrado. Onde você estiver,
Como Deus é Espírito, está em todo lugar, onde seu coração buscar a Deus, você vai encontrá-lo ali. O lugar sagrado é onde você busca a Deus. O lugar sagrado é onde Deus se revela a você. O lugar sagrado é onde você tem a sua experiência com Deus. Quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá com eles. Também está voltando a essa ideia. Está dizendo, olha, agora é onde vocês me buscarem, eu estarei lá com vocês. Então, em termos formais, não há mais um lugar sagrado, não há mais uma cidade sagrada, não há mais um dia sagrado, acabou. Isso não tem mais nenhuma referência conosco. Por exemplo, nós nos reunimos aqui, neste edifício que chamamos de templo, mas não chamamos de templo no sentido que os judeus davam ao templo de Jerusalém. Não mais no sentido de que Deus habita o templo. Deus não habita mais templo. Deus não habita coisas. Deus não habita lugares. Este é o lugar onde nós, que temos uma experiência de fé comum, nos reunimos para louvar juntos, adorar juntos, servirmos juntos. De maneira estratégica, temos um lugar onde podemos reunir, concentrar algumas coisas ali, fica mais fácil, mais prático. Mas não há mais essa ideia de sagrado como havia no templo. A mudança radical que houve nisso foi não só com o que Jesus Cristo começou a dizer, mas com o que aconteceu em Atos 2, com o derramamento do Espírito sobre a igreja, e a partir daí o Espírito Santo habitando em nós. E vai se completar com o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios. Vocês agora são templo do Espírito. Vocês agora têm o Espírito de Deus habitando em vocês. E aí entra toda a ideia de peregrinos que a gente vai ver em Pedro. Bom, agora vocês são os templos. Vocês é que são o lugar onde Deus se manifesta. No coração de vocês, na vida de vocês. E através de vocês, Deus chega aos outros. Através de vocês, Deus se revela aos outros e revela seu amor aos outros. Então agora, o que somos? Nós somos templos do Espírito. Cada um de nós. Deus não habita mais nesse piano, Deus não habita as paredes, Deus não habita o lugar. Deus habita pessoas. Deus habita em nós. Nós é que somos templo do Espírito. E onde nós estivermos, esse templo do Espírito está. Onde nós estivermos, está lá a presença de Deus através de nós e através do que fazemos para alcançar e abençoar as pessoas. Então, quando a gente hoje lê o Salmo 122, a gente retraduz isso aí, a gente revisita isso, dá um novo significado, dá uma ressignificação no Salmo 122. E aí a gente vai casar o Salmo 122 com muita coisa que está agora no Evangelho. Que não é mais naquele sentido literal, mas é no sentido que o Evangelho agora nos passa. Por exemplo, quando no Salmo 122, o salmista diz, a casa do Senhor, essa casa, seja um lugar de paz, eu tenho que aplicar isso para mim, para a minha vida. Eu sou o templo. Então eu agora tenho que ser o lugar de paz. Onde eu estou, a paz deve ser promovida. Eu sou, como templo onde o Senhor habita, como aquele em quem o Espírito Santo habita, eu sou o Shalom de Deus.
Então eu tenho que ser instrumento de paz. A paz esteja nos teus muros, sim. Agora sou eu. Agora é comigo. Eu sou o templo do Senhor. Ou então, quando o Salmo 122 diz que a casa do Senhor tem que ser cuidada, isso casa direitinho com o que o apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios, que não tinham nenhum cuidado com isso. E a respeito do que o apóstolo Paulo chama a atenção deles, diz: escuta, cuidado com o que vocês fazem com o corpo de vocês, porque vocês são o templo do Espírito. Então, o que o Salmo 122 falava sobre ter cuidado com a casa de Deus, porque lá era o lugar que representava a presença de Deus, e para onde o povo fluía para desfrutar da presença de Deus. Ora, se Deus agora está em mim, se eu sou o templo do Espírito, esse templo aqui precisa ser sagrado. Eu preciso cuidar do que eu faço com minha boca, com o que eu digo, com meus gestos, com meus passos, onde ando, com minhas decisões, minhas escolhas. Eu sou esse lugar sagrado. Eu tenho que ter respeito e amor pelo meu corpo, que é o templo do Espírito. Então, onde eu piso, está pisando ali o templo onde o Espírito Santo habita. Por isso, todas as recomendações de conduta, de cuidado, com o que fala, como se expressa, com o fato de o que fazemos com o outro, como é que o templo do Senhor vai humilhar, vai pisar, vai perseguir. Não bate. Não faz sentido isso. Então, o que esses peregrinos estão cantando tem a ver conosco nessa nova interpretação que o Evangelho dá a todas essas coisas. Aqui dentro, hoje, estamos nós, como templos do Senhor, participando desse momento de adoração. Você, na sua casa, está lá, como templo do Senhor, convivendo com a sua família. Você, no seu lugar de trabalho, está lá, como templo do Senhor, participando daquilo que é feito lá. Você, no lugar em que mora, você é templo do Senhor, naquela vila, naquele condomínio, naquela rua, naquela vizinhança. Essa é a força que o Salmo 122 tem para nós hoje. É nesse sentido que os mesmos princípios que o Salmo 122 descreve a respeito de templo, como aquela ideia de templo já acabou, já passou, como o Evangelho, que é essa notícia nova, essa notícia boa, essa boa nova de alegria, rompe com esses esquemas e cria uma nova visão, uma nova relação com Deus, uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus e, muito especialmente, uma nova maneira de Deus se revelar através de nós aos outros, por nós que somos o templo do Espírito. E aí, quando o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei eu no meio deles. Ele está nos falando dessa nossa responsabilidade. Nós, como discípulos de Jesus, onde estamos, de fazê-lo presente, através do que fazemos. Ele agora
habita em nós. Ele disse que não nos deixaria sozinhos. Ele disse aos seus discípulos: eu não vou deixar vocês sozinhos. Em vocês estará o meu Espírito, que vai lembrar vocês do que eu ensinei, que vai orientá-los naquilo que vocês precisam. Ele habita em vocês. No tempo dos profetas, o Espírito vinha, usava o profeta, se repetia continuamente aquela expressão: e veio o Espírito sobre mim. E o profeta dizia o que tinha de dizer, mas não havia essa experiência do Espírito habitar. O Espírito vinha sobre mim, me usava de alguma forma, mas não havia a experiência de ter o Espírito habitando em nós. Mas com a obra de Cristo, com o fato de Cristo ter nos resgatado, ter nos reconciliado com Deus, ter nos feito nascer de novo, ter nos regenerado, agora o Espírito Santo vem e habita em nós. Então não é mais uma questão de só o Espírito me usar e se recolher. Agora é uma questão de que o Espírito de Deus habita em mim. Eu sou o templo desse Espírito. E eu devo viver como templo do Espírito de Deus. O Espírito de Deus em mim sela, como diz o apóstolo Paulo, toda a obra que Cristo fez. Tudo que Cristo fez em morrer por mim e ressuscitar por mim, diz Paulo em Efésios, é selado com a presença do Espírito. Aí Paulo, lá no capítulo 1 de Efésios, vai dizer: o Pai, toda a trindade está aí envolvida, o Pai nos amando, enviando o seu Filho. O Filho morrendo e ressuscitando por nós. E o Espírito selando tudo isso, habitando em nós. Olha que coisa. O Espírito Santo habitando em você é o selo que Deus colocou em você para dizer: esse é meu. É o selo que Deus colocou em você dizendo: esse me pertence. É o selo de Deus colocando em você para dizer: esse renasceu em meu filho. Esse está redimido por meu filho. Esse é meu filho. É isso que é o Espírito Santo em nós. E nós como o templo do Espírito. Então é uma grande dádiva, mas uma grande responsabilidade. Os grandes presentes nos dão uma grande responsabilidade. Quando nós somos presenteados com um dom que impressiona todo mundo, nós somos muito responsáveis sobre como usamos aquele dom. Quando Deus nos dá a capacidade de fazermos algo que abre portas, que abençoa pessoas, nós temos uma responsabilidade muito grande em como usamos aquilo. Então, nós somos agraciados pelo que Cristo nos deu, pelo que Cristo fez por nós. Mas toda a grande graça nos traz uma responsabilidade muito grande. Como é que vamos fazer para que essa graça tenha valido a pena? Então nós temos essa grande graça de termos a redenção em Cristo e o Espírito habitando em nós. Como é que você está vivendo? Como é que você dá dignidade a isso? Como é que você faz ter valido a pena Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado por você? Como é que você valoriza o fato de que o Espírito Santo transformou você no templo dele? Não tem mais templo de Jerusalém, não tem mais cidade sagrada. Você é o templo do Espírito. Deus transformou você no templo dele. Como é que você está dando valor a isso? Como é que você está fazendo com que isso vale a pena? Que ao mesmo tempo que sejamos gratos por essa grande graça de Deus ter nos dado em Cristo
a sua redenção, a nova vida que Ele nos deu, o seu Espírito em nós, que também encaremos com muita responsabilidade a grande tarefa que Ele nos dá de sermos templo do seu Espírito e de revelarmos Deus às pessoas através de nós, que somos o seu Espírito. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite para isso. Amém.